Bom dia a todos e a todas. Eu inicialmente queria agradecer pelo convite, professor Fábio. Nas outras edições, eu lembrava ainda há pouco com ele, eu tive também o prazer de ter sido convidado, mas infelizmente nas outras edições, por compromissos profissionais, impediram a minha participação nesse evento. Eu, além de professor, sou advogado e administrador de empresas. Estou concluindo agora mais uma etapa no que se refere à gestão pública. Eu estou secretário municipal de administração em Duque de Caxias, no período de 2013 a 2016, e agora então encerrando essa atividade e felizmente conseguindo voltar aqui em Natal. Natal é uma cidade maravilhosa, eu particularmente sou encantado pelo Nordeste, e também para discutir um tema que é muito caro para todos nós, que é a questão ambiental, e trazer também um pouco da questão que envolve a política dos resíduos sólidos. Queria cumprimentar também o professor Marco, a professora Valéria, saudar a todos e todas. E nessa minha fala, eu procurei então organizar um pouco dessa discussão em 4 momentos. Falar um pouco da questão que envolve a crise ambiental, como é que houve uma resposta, tanto no plano internacional como no direito brasileiro, com a tutela constitucional do meio ambiente, chamar a atenção da própria política nacional de meio ambiente, para que depois possamos fechar com algumas considerações relativas aos resíduos sólidos. A primeira questão, então, que nós colocamos é essa. Por que é importante discutir essa temática ambiental e como é que, de repente, também o meio ambiente ele passou a ser devidamente protegido no campo do direito? Eu costumo dizer isso porque até alguns anos atrás essa disciplina ela não existia no curso de Direito. E depois, já coisa de uns 15 anos atrás, mais ou menos, é que ela começa a se apresentar como uma disciplina optativa e hoje, em regra, os cursos de Direito acabam por oferecê-la como uma disciplina obrigatória. Mesmo lá na Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, até bem pouco tempo atrás, essa disciplina ela se apresentava como direito ecológico, como uma disciplina optativa, e na época em que foi concebida no nosso programa, em nível de graduação, ela se apresentava como algo de vanguarda. Isso no início da década de 70, e com a burocracia, os entraves que existem na própria universidade pública, muitas das vezes, o nosso projeto político-pedagógico ele foi modificado recentemente, atendendo também essa demanda de inseri-la como uma disciplina obrigatória. Então vejam, por que é importante discutir essa temática nos vários campos? E aí o grupo, que é liderado pelo professor Fábio, ele tem um mérito muito grande exatamente por isso. Agrega profissionais da engenharia, da economia, do direito, da sociologia, exatamente porque essa discussão ela envolve uma discussão de natureza multidisciplinar, transdisciplinar, e essas discussões elas são importantes exatamente para que nós possamos ter olhares diferenciados, mas que no final das contas, o que nós esperamos é exatamente que os resultados eles sejam efetivos. Infelizmente, quando nós nos deparamos com o noticiário diário, nós percebemos que o meio ambiente ele vem sofrendo agressões diariamente. E que por isso mesmo, os níveis que são apresentados hoje de suportabilidade dos recursos naturais, eles estão muito elevados, né? Os prejuízos são muito elevados. Isso decorre exatamente do comportamento que nós adotamos na nossa sociedade atual. Vejam, se nós fôssemos levar em consideração um marco teórico para apresentar esses problemas ambientais, nós poderíamos fazê-lo a partir da Revolução Industrial, em razão da substituição da mão de obra humana pelas máquinas,
pela utilização de combustíveis fósseis, mas sobretudo também pela própria utilização que se dá nessa sociedade que estamos inseridos e a valorização para o consumo. Então hoje nós temos uma sociedade extremamente consumidora que privilegia exatamente os descartáveis, e isso vai trazendo um prejuízo enorme para todos nós enquanto sociedade. E aí nós incorporamos alguns conceitos que não são jurídicos, eles se apresentam no campo da sociologia, com Giddens, com Beck, por exemplo, que é a própria ideia da sociedade de risco, onde nós a identificamos como marcos ecológicos individuais, criados pela ocasião do momento de inovação tecnológica, escapam das instituições de controle e proteção da sociedade industrial. Vejam, essas questões ambientais, pela própria natureza que se apresenta hoje, ela tem uma dimensão local e uma dimensão global. É aquela discussão que também, no campo da sociologia, e eu particularmente tive assim, o privilégio de desenvolver vários estudos, né, com Arriscado Nunes e com Boaventura de Souza Santos, no período que eu fiz o meu pós-doutoramento lá em Coimbra, é exatamente nessa perspectiva, de que esses problemas locais, eles influenciam no plano global, e os problemas globais, eles influenciam também no local. Eu acho, Fábio, que é mais ou menos o que você, na sua saudação inicial, tentava colocar. Em determinados momentos, nós queremos até resolver os problemas da humanidade, mas esquecemos de resolver o nosso problema que se apresenta ali, muitas das vezes dentro da nossa própria casa, no nosso quintal. Então nós partimos muitas das vezes por um processo de megalomaníaco, de querer resolver um problema que não necessariamente será possível naquele determinado instante, e esquecemos de fazer a nossa parte. Por isso que compareço nesse evento, professor Marco e professora Valéria, com muita satisfação, exatamente porque a história tem demonstrado que a partir do momento que nós começamos a realizar ações dessa natureza, seja aqui em Natal, seja em João Pessoa, seja em Salvador, seja no Rio de Janeiro ou em qualquer outro canto, isso vai ter um desdobramento bastante significativo. E aí, como eu já havia colocado, esses conhecimentos, né, eles necessitam exatamente de quê? De um debate multi e transdisciplinar. E também o estabelecimento de políticas públicas para que sejam resolvidos os problemas nas mais diversas dimensões. Então, quando nós pensamos na temática ambiental, nós temos, e principalmente num estado como o brasileiro, onde ele se apresenta do tamanho de um continente, nós temos que levar em consideração essa dimensão local, regional, nacional, e também nós não podemos esquecer todos os desdobramentos que se apresentam no plano das relações internacionais. Aliás, me permitam aqui fazer uma breve incursão. Se hoje essa temática ambiental no Brasil, ela ganha força, nós não podemos esquecer também que muito se deu a partir dos movimentos que foram produzidos no plano das relações internacionais. E não por acaso, e quando nós tratamos no plano histórico, essa discussão ela existe há pouco mais de 40 anos. Eu me refiro aqui a esse grande marco teórico para o estudo do direito ambiental, que foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizado na cidade de Estocolmo, na Suécia, no ano de 1972. É considerado um marco importante exatamente porque, a partir dessa conferência internacional, o meio ambiente ele passa a ter um local privilegiado no campo das relações internacionais. Essa temática, pela primeira vez na história, ela é discutida no campo das relações internacionais, em que pese a existência de alguns documentos internacionais que se apresentam antes mesmo desse marco teórico. Mas por
que então ela se apresenta como marco teórico? Porque quando nós fazemos a leitura da declaração que foi produzida em Estocolmo, nós vamos identificar, por exemplo, aquilo que hoje se apresenta também como uma classificação moderna do meio ambiente, o natural e o artificial. E hoje também contempla a questão do ambiente do trabalho e da saúde, é verdade? Mas já em 72, ao fazermos a leitura da conferência, da declaração, nós identificamos a questão natural e artificial, que tem muito também dessa discussão que será apresentada nesse encontro, que na verdade são encontros, né, como disse o professor Fábio, nessa perspectiva que envolve o direito à cidade, a questão que envolve a política urbana. E também pela própria criação ou apresentação de alguns princípios de direito ambiental. E hoje, nós que somos do direito sabemos que a grande contribuição e o grande olhar diferenciado hoje do plano jurídico é quando nós nos debruçamos sobre a ação dos princípios. A norma jurídica enquanto regra, a norma jurídica enquanto princípio. E a partir desse entendimento, e o direito ambiental ele está alicerçado bastante na ação dos princípios, a própria Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela apresenta vários princípios ambientais, é de que, diferentemente da regra, onde nós, quando encontramos determinados enfrentamentos, as antinomias, como chamamos, elas se resolvem por alguns critérios, a questão hierárquica, a questão da especialidade, a questão cronológica. Quando nós estamos diante dos princípios, nós precisamos adotar uma técnica de ponderação de valores e de interesses. E aí é que nós temos a possibilidade de repente, diante de um caso concreto que se apresenta, dar uma solução mais adequada ou que seja considerada mais justa para uma determinada situação em detrimento de outra. Então, assim é que nós temos, voltando aqui um pouco, vários problemas que se apresentam hoje nessa sociedade de risco. Aqui eu apresento alguns deles, né? A perda de solos férteis pela erosão e pela desertificação, o desaparecimento de espécies da fauna e da flora, o aquecimento da atmosfera e as mudanças climáticas, as chuvas ácidas, o colapso na quantidade e na qualidade da água, que eu particularmente entendo, já venho escrevendo e apresentando isso já há alguns anos, né, como sendo o grande problema do século XXI, e aquilo que tem um interesse talvez um pouco maior para esta discussão, essa foi a proposta que o professor Fábio colocou, porque aqui nós, se fôssemos nos debruçar sobre quaisquer um desses temas, nós ficaríamos aqui horas, e por isso apenas uma notícia, mas o acúmulo crescente do lixo e dos resíduos industriais. Pois bem, dentro desse modelo, e eu estou procurando, professor Marco, cumprir o tempo que me foi destinado, não sou muito disciplinado aqui, o relógio está aqui, por isso que eu estou correndo um pouco, né? Normalmente nós temos uma certa tranquilidade para apresentar isso nas nossas aulas e, enfim, palestras, mas eu acho que é interessante também, principalmente porque aqui nós temos um grupo heterogêneo, com profissionais do direito, é verdade, mas das diversas outras áreas, de mostrar um pouco como é que se dá essa abordagem no plano jurídico. A minha proposta aqui, como advogado que atua nesse campo, é de pensar alguns aspectos jurídicos, e naturalmente que as questões que envolvem a parte técnica e etc. serão apresentadas pelos outros professores, né? Como a professora Valéria havia mencionado, inclusive, ali antes de começarmos. Então, dentro desse modelo do arcabouço jurídico brasileiro, nós procuramos, então, apresentar esse sistema normativo no modelo piramidal. Então, nós temos lá em cima, eu vou falar rapidamente sobre isso, né? A Constituição
da República, nós temos leis, nós temos decretos e nós temos ali outras espécies normativas, que são as resoluções, portarias, instruções normativas. O próprio professor Marco, ainda há pouco, na qualidade de juiz, tratou de trazer aqui, fez menção na sua saudação inicial, de uma portaria que havia sido assinada por ele, exatamente para viabilizar um projeto de cooperação ou coisa que o valha aqui com a universidade. Então, essa é a estrutura que nós temos também no direito ambiental brasileiro. A Constituição, e por isso que nós devemos apresentar esse dispositivo constitucional no primeiro momento, por uma questão hierárquica. Nós temos leis, e quando nós falamos em leis, nós falamos em leis complementares, leis delegadas, leis ordinárias. Normalmente nós utilizamos aí as leis ordinárias, mas existem leis complementares que são muito importantes nessa temática ambiental, como por exemplo a Lei Complementar 140 de 2011, que deu concretude ao parágrafo do artigo 23 da Constituição, que se refere à competência, mas normalmente nós trabalhamos com as leis ordinárias, né? Eu não vou entrar nessas questões muito técnicas. Nós temos os decretos e as resoluções. Bom, em linhas gerais, a Constituição decorre exatamente de um poder constituinte originário, que foi concebido, né, por uma Assembleia Nacional Constituinte para a elaboração da Constituição, e a partir dessa Constituição nós estamos sujeitos também a modificações, como também já foi sinalizado aqui, alguns projetos de emenda constitucional que decorrem exatamente de uma ação do poder constituinte derivado. Então, todas as vezes, e ressalvando-se aquelas matérias que são consideradas cláusulas pétreas, a Constituição ela pode ser modificada, observando-se naturalmente um quórum qualificado para que tal fato ocorra, com a votação nas duas casas legislativas, em duas votações, e observando-se esse quórum de 3/5. A atividade a ação do Congresso Nacional, e entrando mais com a questão da lei ordinária, e ali eu destaco 3 leis, né, o arcabouço legislativo ambiental ele é enorme. Eu trouxe inclusive agora, presenteei o professor Fábio uma coletânea que eu organizei. Então tem ali a Política Nacional do Meio Ambiente, a 6938, uma lei que é muito importante também, a 9605 de 98, que é conhecida como Lei dos Crimes Ambientais, mas que trata também das sanções administrativas, e a própria Lei 12.305 de 2010, que trata dos resíduos sólidos. Da mesma forma, nós temos ali alguns decretos que são produzidos pelo chefe do Executivo, exatamente para regulamentar e dar concretude, muitas das vezes, a uma lei. E ali destaco o 7404 de 2010, que também versa sobre a questão dos resíduos, e resoluções, portarias e instruções normativas, que são atos administrativos normativos produzidos pela autoridade competente para dispor e disciplinar também aspectos gerais da matéria. Pois bem, se a nossa proposta é, ainda que brevemente, apresentar a Política Nacional de Resíduo Sólido, nós devemos, por uma questão metodológica, didática e hierárquica, ainda que brevemente, apresentar alguns aspectos desse modelo piramidal. Não por acaso é que nós começamos com o artigo 225 da Constituição. A Constituição de 1988 é a primeira Constituição do Brasil que apresenta um capítulo próprio na questão ambiental. Por que a primeira Constituição do Brasil? Em razão das que antecederam. Constituição de 1824, 1891, 34, 37, por aí vai. A Constituição de 1988, então, ela apresenta um capítulo próprio
sobre as questões ambientais. E nós apresentamos o artigo 225. A primeira pergunta que poderíamos fazer é: existem outros dispositivos na Constituição que tratam da questão ambiental? Sim. Nós temos, por exemplo, o 216, 182, o artigo 200, inciso 8º, nós temos o próprio artigo 23 que fala da competência comum em matéria ambiental. Existem, sim, alguns dispositivos constitucionais que versam sobre o meio ambiente. Mas destacamos aqui, e o caput do artigo 225 ele é emblemático, porque poderíamos também apresentar vários aspectos a partir do entendimento e análise do artigo 225. E essa é uma preocupação que eu tenho também quando trato desta temática com os meus alunos. O aluno, muitas das vezes, ele quer fazer a leitura do texto constitucional como se faz a leitura de uma revista ou de um jornal. Na verdade, nós temos que ter uma visão sistêmica da Constituição, levando em consideração também o próprio sentimento constitucional. E a partir desse sentimento constitucional e determinadas questões que foram contempladas no próprio texto constitucional, é que o meio ambiente hoje ele é visto como um direito fundamental. Embora ele não esteja arrolado ali no título 2 da Constituição, que trata dos direitos e garantias fundamentais, mas pelo que prescreve o artigo 5º, parágrafo 2º, que nós chamamos então de cláusula de abertura, e que, a partir então dessa natureza principiológica, o ambiente ele se apresenta com essa qualidade de um direito fundamental. Então a Constituição assim prescreve que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é um bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Vejam que, sem alargar muito essa discussão, nós temos aí o envolvimento do próprio Estado e da coletividade, não apenas na defesa, mas também na preservação para a geração atual e para a futura, dentro da leitura do princípio também do desenvolvimento sustentável. Bom, aqui eu apresento alguns dispositivos também da Política Nacional do Meio Ambiente, é a Lei 6938 de 1981. Essa lei foi recepcionada pela Constituição de 1988. A grande contribuição da Política Nacional do Meio Ambiente é exatamente essa. É uma política pública em matéria ambiental. Vejam, portanto, que até 1981, há 35 anos atrás, que não é absolutamente nada em termos de história, não existia uma política pública em matéria ambiental no Brasil. Aliás, é importante ressaltar novamente que isso se deu exatamente por conta dos compromissos que foram assumidos pelo Estado brasileiro ainda na Conferência de 1972. E aí, pasmem, colegas, que naquele dado momento, em 1972, completamente diferente do que se produziu em 1992, no Rio de Janeiro, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, em que nós tivemos a participação de quase 200 chefes de Estado de governo, mas em 72 foram apenas 2. Foi o Olaf Palme, que era o anfitrião, e a Indira Gandhi, apenas 2. E os agentes plenipotenciários, inclusive do Brasil, não queriam assinar a declaração. E chegava-se ao ponto e ao absurdo de dizer o seguinte: o plenipotenciário brasileiro
na conferência e dizer assim: o Brasil é tão grande que é capaz de absorver toda a poluição do planeta. Ao escolhermos uma poluição que seja suja, ou a questão que envolve a industrialização, se houver algum comprometimento disso, nós vamos desprezar esse aspecto da poluição e incrementar essa industrialização a qualquer preço. Isso aconteceu há 40 e poucos anos atrás, 72. Mas a diplomacia prosperou e a declaração saiu e culminou, inclusive, e não por acaso, com essa política ambiental aqui de 1981. Bom, com essa política ambiental, nós vamos encontrar alguns aspectos que são muito interessantes para a compreensão, inclusive, da questão jurídica. Como, por exemplo, princípios, apresento aí alguns deles, né, de acordo com o artigo 2º. Nós temos aí conceitos que igualmente são interessantes, né? A própria noção de poluição, um conceito largo, previsto no artigo 3º, a questão que envolve a própria figura do poluidor, né? Nós temos também as questões que envolvem aos objetivos da política nacional do meio ambiente. Nós temos também as questões que envolvem a responsabilidade. Embora hoje tenhamos essa matéria regida pela Lei 9605 de 98, em matéria penal, em matéria administrativa, ali nós identificamos um aspecto que também é muito interessante para nós no campo do direito, que é a figura da responsabilidade objetiva em matéria ambiental. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente, ela foi recepcionada pela Constituição, ou seja, ela está em conformidade com a ordem constitucional brasileira vigente e trouxe exatamente essa grande novidade no que se refere a se estabelecer uma política pública em matéria ambiental. Esse fato, então, ele começa a ser discutido. Eu me lembro, e talvez alguns aqui tenham passado por isso também no início das suas carreiras, não que eu seja tão velho, eu tenho 48 anos, mas comecei muito jovem, e quando nós começamos então a trabalhar com essas questões que envolvem direito ambiental, as pessoas, ainda hoje, mas bem menos, né, tinham uma percepção completamente deturpada, míope, do que era o direito ambiental. Aí vinham assim falar, já vem o cara falar do mico-leão dourado, já vem o cara falar da arara azul, já vem o cara... Quer dizer, completamente fora de contexto, né? A questão ambiental ela é muito maior e muito mais rica que isso, que envolve as questões dos recursos naturais, mas que envolve, por exemplo, planejamento urbano, envolve a questão que trata da qualidade de vida, envolve a questão de saúde pública. Quer dizer, é uma discussão gigantesca e as pessoas ainda têm uma percepção preconceituosa, limitada, de que não sabem do que estão falando. Então, a partir do instante que nós começamos a ter também essa matéria concebida no plano constitucional e com alguns outros marcos teóricos, né, da lei de crimes ambientais, etc., aí as coisas começam a mudar um pouco de figura. Bom, e aí, só para fechar a questão que envolve a Política Nacional do Meio Ambiente, nós temos aí alguns dos instrumentos também dessa política, porque em termos de direito é assim, nós não podemos apenas pensar na criação de uma lei se essa lei ela não disponibiliza os mecanismos e os instrumentos de dar efetividade à mesma. Então, agora nós entramos um pouco no ponto relativo aos resíduos sólidos. Eu trago aqui, para efeitos de reflexão, alguns marcos teóricos, né, alguns antecedentes, para que nós possamos ter uma percepção de como que houve uma mudança
E por que que hoje também nós precisamos ter uma regulação jurídica em relação a esse ponto? Então vejam, há aproximadamente 20 mil anos, no período paleolítico, as populações que povoavam a terra viviam da caça, pesca e recolha de animais vegetais. Como os materiais eram naturais, os resíduos eram quantitativamente poucos e relativamente inócuos. 10 mil anos depois, surge a necessidade de criar locais específicos para a deposição dos resíduos, afastados dos agregados humanos. Há 6 mil anos, com a descoberta dos metais e a diversificação de atividades, os resíduos produzidos aumentam quantitativamente e tornam-se mais duradouros. Percebam com esses poucos fragmentos onde nós queremos chegar. Há 4.500 anos, aumenta-se a produção agrícola e a consequente criação dos excedentes por meio de trocas e os primeiros sinais da urbanização, com as civilizações do Egito e da Mesopotâmia. 2.800 anos, surgem as cidades do mundo clássico, os impérios grego e romano, e justifica-se a preocupação com os resíduos. Na Idade Média, com o surgimento da economia, que privilegia o artesanato e o desenvolvimento do comércio, as cidades aumentam drasticamente seus resíduos. Não por acaso é que a ausência de qualquer sistema de gestão de resíduos sólidos, aliada à prática de lançar resíduos nas ruas, é que desencadeou a peste negra. Com a Revolução Industrial, intensifica-se o fenômeno da urbanização e degradam-se cada vez mais as condições de vida nas cidades. No século passado, com a emergência da sociedade de risco, os resíduos deixam de ser apenas um problema de vizinhança e passam a ser um problema de natureza ambiental. Bom, então, com esses pequenos fragmentos, nós começamos então a perceber também como é que se dá o desenvolvimento não apenas da produção desses resíduos, mas dos problemas. Era o que nós falávamos ainda há pouco, não é, Valéria? Em relação à questão, que certamente ela vai ter a oportunidade de nos falar aqui, que eu tenho muito interesse, certamente que os colegas também terão, que é a experiência que ela vivenciou e vivencia lá no Gramacho, na cidade de Duque de Caxias, né? Que tornou-se aí também um paradigma daquilo que se apresenta de fato como um grande problema ambiental e um problema social. Quer dizer, a gente não pode pensar apenas que essa questão que envolve os resíduos se apresenta como um problema de vizinhança. Quer dizer, você tem uma produção, seja lá o que for, seja ela comercial, seja ela industrial, seja particular na sua própria casa, e que a partir daquela produção, devida ou indevida, não importa, mas que ela vai te trazer uma consequência negativa. Que isso vai trazer um desdobramento apenas para o seu vizinho, de parede, de porta, de muro. Mas é um problema muito maior. E é isso que a gente precisa ver um pouco mais. E aí vem a própria noção do que são esses resíduos, né? Qualquer material, substância, objeto descartado, resultante de atividades humanas, classificados de acordo com a sua origem, lixo industrial, doméstico, agrícola, comercial, conforme os riscos associados. Aí nós temos um conceito também de um doutrinador muito conhecido no campo do direito ambiental, o professor Paulo Afonso Leme Machado, e também nós não poderíamos deixar de mencionar aquilo que está previsto na própria legislação brasileira, que estabelece que ele se apresenta como material, substância, objeto, bem descartado, resultante de atividades humanas em sociedade, cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólido, semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos, cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis. Pois bem,
que essa discussão ela é tão pulsante na nossa sociedade atual? E aí também, prefeito de reflexão e discussão, eu coloco, a partir de casos que são bastante corriqueiros, infelizmente, né? Porque hoje discute-se bastante na legislação brasileira, já há algum tempo, mas agora procura-se, inclusive, com a modificação processual aqui no nosso país. Certamente o professor Marco, como juiz de direito, ele poderá também, nos seus comentários, dar a sua contribuição, e professor também da matéria, é a questão da composição dos conflitos, que se chamam também dos meios alternativos de composição de conflitos. Nós temos uma necessidade muito grande aqui no Brasil de buscar a ação do Poder Judiciário, de judicializar a matéria. E no campo ambiental não é diferente, onde nós temos aí alguns fatos que são recorrentes na nossa vida cotidiana, em que acabam sendo levados também ao Poder Judiciário para que o Estado juiz se manifeste sobre circunstâncias como essas. Então, por exemplo, eu enumero apenas para uma reflexão desses conflitos que são bastante frequentes. Um agricultor que vive próximo a um lixão que fechou há alguns anos e a água que abastece sua propriedade está contaminada. Uma família que produz toneladas de resíduos por ano e exige a coleta diária do mesmo. Um aterro sanitário que se instala em um determinado local e produz severas reclamações dos moradores próximos ao mesmo. Cidadãos que reclamam da taxa que vem a ser cobrada para o lixo e ingressam com ações para cancelar por entenderem que não são devidas. O Estado ou município da Federação opõe-se à transferência de resíduos que não foram produzidos por eles. E pessoas jurídicas que se insurgem contra o Estado em razão do dispêndio a ser adotado para a adequação das normas vigentes. O que eu quero mostrar é exatamente isso, né? Existe sim uma necessidade premente de que cada um de nós assuma a sua posição como um sujeito ativo em matéria ambiental. O que acontece na prática, e eu de maneira bastante recorrente faço esse tipo de diagnóstico, né? Esse tipo de pergunta, essa percepção, é quando nós, por exemplo, vamos junto ao Poder Judiciário, que é uma prática que não é comum também no campo do direito, né? Desse tratamento da informação, da pesquisa de campo. Isso é muito comum nas ciências sociais, mas no direito não. Para entender como é que está sendo a postura da sociedade frente a problemas que se apresentam no nosso dia a dia. Então, por exemplo, existe um instrumento que está definido na Constituição da República para que nós, enquanto cidadãos, possamos ingressar com uma ação protetiva em favor do meio ambiente. São as chamadas ações populares para a defesa do meio ambiente, por exemplo. E aí, quando nós nos deparamos com esse tipo de busca, esse tipo de procura junto ao Poder Judiciário, nós percebemos que raríssimas são as ações que são propostas por cidadãos com essa qualidade. Normalmente, espera-se a atuação do Ministério Público, por intermédio de uma ação civil pública. Ou esperamos que o próprio Estado, a administração, tome as providências necessárias em relação a um determinado problema. Quer dizer, isso é problema do Estado, isso não é problema meu. Essa é a leitura que se faz muitas das vezes. Então nós precisamos ter sim uma percepção diferenciada de que nós cada vez mais precisamos nos apresentar como sujeitos ativos em matéria ambiental. Estou percebendo aqui que meu tempo já está bem escasso, né, professor Marco? Mas por quê? Então vou adiantar aqui mais um pouco. Eu tenho dois problemas, que eu sou professor e sou advogado, né? Fica à vontade. Professor e advogado fala demais. Então, mas por que isso? Então aqui nós temos os resíduos impactam
diretamente na qualidade de vida, envolvem a produção de danos e estão intimamente ligados aos riscos. Então vejam, é mais ou menos assim. Algum tempo atrás, não quero polemizar, obviamente, apenas para trazer um dado para que nós possamos então refletir a partir desse dado. Quando de repente começa aí o problema dos refugiados na Europa, né? Então, uma categoria de indivíduos se apresenta, é natural que assim o seja, se apresenta de maneira favorável. Olha, esses refugiados eles precisam ser acolhidos pelos Estados europeus. E uma categoria de indivíduos dizem o contrário, olha, essas pessoas não podem vir para cá. E aí, a partir desse problema que se instala no território europeu, é que nós começamos a ter também algumas percepções de alguns estados nacionais que adotam uma postura e uma política favorável de aceitação dessas pessoas e recebimento dessas pessoas, e por outro lado, os estados que têm uma postura refratária. Passados aí alguns meses, e esse número gigantesco de pessoas que começam a se deslocar dessas áreas de conflito, etc., para o território europeu, os próprios estados que no primeiro momento adotavam uma postura mais receptiva, de algum modo começam a ter uma postura um pouco mais rígida. Por que eu estou falando isso? Porque isso envolve também a questão dos resíduos. Eu enumerei ainda há pouco alguns problemas, poderíamos enumerar vários outros problemas que são bastante recorrentes nessa temática dos resíduos. E por que as pessoas não querem? Exatamente por isso. Porque eles vão impactar na qualidade de vida, envolve a produção de danos, estão intimamente ligados aos riscos. E aí é que vem a grande questão. E a política de resíduos sólidos, ela é interessante também por isso, né? Porque ela atribui uma série de responsabilidades e atuações para os diversos segmentos da sociedade. É para quem produz, é para quem comercializa, né? Somos nós enquanto consumidores. Mas a questão é, será que isso tem efetividade? Isso aí a gente pode abordar na minha fala final. Então, é óbvio que a partir de questões como essas, existe sim a necessidade de intervenção do poder público na sua gestão. Mas aí, vejam, o poder público ele não tem condições de resolver e gerir esse problema sozinho, por várias questões. Lá no Rio de Janeiro, aqui tem alguns professores cariocas, né? Existe o RJTV, né? Minha colega lá da PUC certamente também assiste. Tem um jornalista que é o Fachel, que ele todo dia, ele é o apresentador do jornal. Ele toda hora fala assim, não tem fiscalização, tem que ter fiscalização, mas fiscalização para tudo. Outro dia ele chegou ao disparate de falar assim, a pessoa foi atropelada. Poxa, mas foi atropelada porque atravessou a Avenida Brasil, tem que ter fiscalização para passar pela passarela. Que isso, gente? Então nós temos que ter um estado de polícia, é um estado policialesco, onde as funções estatais, elas estejam todas elas alicerçadas numa atividade de natureza fiscalizatória. Então, para que nós possamos realizar as nossas ações, nós precisamos sempre de um fiscal, nos mais diversos níveis. Infelizmente, é isso que tem acontecido. Porque, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, todo mundo sabe, um cidadão de nível médio, comum, por mais simples que seja, sabe, por exemplo, que não pode jogar lixo no chão. Porque, além de ser um problema ambiental, é um problema de falta de educação, de falta de higiene. Lá em Duque de Caxias, por exemplo, e esse é um problema das cidades do Brasil, de um modo geral, com raras exceções, é verdade, nós temos problemas de sujeira nas ruas. Aí lá no Rio de Janeiro,
chegou-se a um entendimento. Então vamos fazer uma lei que veda e aplica sanção de natureza pecuniária quem joga lixo na rua. Então se você hoje, por exemplo, vai lá no Rio de Janeiro, principalmente no centro do Rio de Janeiro e na zona sul do Rio de Janeiro, porque em toda a cidade não. Aí você tem o fiscal e o guarda municipal para garantir a segurança física do fiscal que vai aplicar a multa, né? Se você joga uma guimba de cigarro no chão, um papelzinho, uma bala, você é multado. Será que a gente vai ter que realmente chegar nesse nível de exigir a presença do Estado e da multa o tempo inteiro para dar concretude a isso? Ou será que de repente essas questões elas podem ser resolvidas de uma outra forma? Eu quero acreditar nisso, mas é óbvio que precisa de ter uma ação estatal. Mas igualmente é óbvio que o Estado sozinho ele não pode resolver todas essas questões. Esses slides eu vou adiantar por conta do avançar da hora. Eu disse que eu ia atentar para o horário, acabei que eu me estendi aqui, já estou vendo, mas só para ilustrar, ela passou a ser relevante exatamente por conta dessa distribuição de responsabilidades, como eu disse, dos cidadãos, do setor empresarial e do poder público. A legislação ela trouxe também alguns conceitos importantes que certamente serão apresentados pelos outros palestrantes, né? E aqui eu trago algumas questões em termos de considerações finais, obviamente que a guisa de conclusão é inacabável. E era mais ou menos aquilo que eu já encaminhava. Uma atuação efetiva do Estado na resolução da problemática envolvendo os resíduos sólidos. Portanto, quando nós falamos em Estado, nós precisamos ter o envolvimento do Estado na sua totalidade. E normalmente acreditam isso ao Estado administração. O Estado administração, o Estado executivo, ele é responsável exatamente pelo desenvolvimento dessas políticas públicas, pela organização da própria localidade, né, no sentido de que os órgãos eles são dotados de competências próprias para delimitar, para fiscalizar, etc. Mas nós precisamos ter também um legislativo atento, que esteja funcionando em conformidade com essas necessidades que se apresentam na atualidade, e também o Poder Judiciário. O Poder Judiciário como sendo um poder responsável exatamente por esse olhar diferenciado na concretização dessas liberdades que foram conquistadas, principalmente nos últimos anos, a partir da Constituição de 1988. A participação efetiva da sociedade civil na proteção e na preservação do ambiente e também na gestão e destinação dos resíduos. Nós não podemos pensar que apenas esse papel e essa responsabilidade deva recair para o Estado. Nós queremos sim que o Estado disponibilize um serviço de coleta do nosso lixo doméstico, mas nós não estamos preocupados com uma coleta, muitas das vezes, que é seletiva, uma coleta que seja adequada e muito menos com a destinação. E não por acaso, quando nós estamos trafegando nas rodovias do Brasil, nós nos deparamos com situações um tanto quanto inusitadas, né? De jogar coisas pelas janelas do carro. Na verdade, nós queremos ficar livres desses resíduos. O envolvimento das empresas e de organizações que criem novas possibilidades a partir dos resíduos tem sido adotados aí uma série de atividades por esses segmentos que são importantes. A veiculação de notícias pelos diversos meios de comunicação sobre as questões que envolvem os resíduos. E aí eu, como exemplo, eu falo no aspecto negativo, a proliferação de doenças, e no aspecto positivo, a questão que pode ser uma boa fonte de renda, né? A informação como tendo aí um papel importante também para a observância do princípio da participação, a participação levando em consideração a informação e a educação ambiental. E no plano acadêmico, a exemplo do que está acontecendo aqui neste momento, em Natal,
e mais uma vez parabenizo a todos os envolvidos, a realização de congressos, seminários, publicações, estudos que contemplem o resíduo como objeto de análise. Bom, por fim, nós podemos também apresentar essa ideia. Os resíduos constituem um dos mais importantes temas da sociedade. O resíduo, ele tem sido visto muitas das vezes como um grande problema, mas ele pode ser visto também como grande solução para esses problemas. Hoje nós vivemos uma sociedade residual e não por acaso também em alguns países, a exemplo do que acontece em Portugal, nós temos uma subdivisão nova também, a exemplo do que vem acontecendo agora com direitos animais, tem acontecido também um campo específico na área do direito que se chama o direito dos resíduos. Então nós precisamos ver esses resíduos não apenas como aquilo que tradicionalmente vemos ao longo das nossas vidas, mas precisamos enxergá-los dentro dessa perspectiva de uma sociedade que é ambientalmente, ou precisa ser ambientalmente sustentável, portanto levando em consideração a questão econômica, ecológica e social como sendo uma alternativa para esse problema. Então, no mais, eu queria mais uma vez agradecer, me colocar à disposição. Aí estão os meus contatos, o meu e-mail e meu telefone no Rio de Janeiro, e dizer que foi uma grande honra e um grande prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Muito obrigado.